Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Movimento Remanescente. Estamos aqui com a grande expectativa para o ano 2025. Hoje é o primeiro dia. Queremos realmente desejar a você muitas bênçãos dos céus, que você possa estar cada dia mais se preparando para a volta de Jesus. Eu vi agora esses dias no Instagram dizendo mais um ano para a volta de Jesus, mais próximo fica. 2024 passou, agora nós estamos em 2025. E é um prazer poder estar estudando a palavra de Deus com você. A pergunta que eu faço é: você está se preparando para a volta de Jesus? Se você deseja se preparar para a volta de Jesus, continue assistindo nossos vídeos e nosso canal. O título dele é Movimento Remanescente, que nós entendemos que a Igreja de Deus é um movimento que a cada dia cresce mais nos passos da reforma, e assim ela se torna a Igreja Remanescente, aquela igreja que estará preparada, remanescente como sendo a última de todo o movimento cristão, se preparando para a volta de Jesus, tá certo? E hoje nosso tema do estudo é sobre nem tudo que parece é, mas o que é, parece. Realmente, há muitas coisas que as pessoas aparentam ser, né? E às vezes engana a sua aparência. E a Bíblia já nos adverte quanto a isso. Mas também aquele que é cristão, ele vai parecer ser cristão. Então, hoje nós vamos tratar deste assunto principal. Mas antes disso, eu quero aproveitar, convidar você a se inscrever em nosso canal, a compartilhar este vídeo e muitos outros que nós estamos lançando. O nosso canal é novo, mas com certeza pedimos as bênçãos de Deus para que possa crescer, multiplicar, se expandir. Graças a Deus já passamos mais de 1.000 visualizações e queremos assim continuar crescendo para a honra e glória de Deus. Então compartilhe, curta, aperte o sininho para você sempre receber nossas notificações e com certeza queremos assim estar nos preparando. Então, já pegou sua Bíblia? Se prepare que daqui a pouco nós vamos estudar a palavra de Deus. Venha comigo. Pronto, aí estamos aí, né? O tema, como eu falei para você, nem tudo que parece é, mas o que é, parece. Então, muitas pessoas, infelizmente, se colocam na desculpa. Ah, eu sou cristão. Ah, eu vou à igreja. Ah, eu entreguei meu coração a Jesus. Mas quando você vê na conduta dessa pessoa, na sua conversação ou no seu vestuário, será que ela realmente apresenta o Cristo que ela crê, o Cristo vivo? Então, vamos ao primeiro slide nosso. As aparências enganam ou confirmam. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5. Vamos ler esse texto da palavra de Deus, segundo Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5. Aqui diz assim na minha Bíblia: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mas olha o ponto principal, diz o verso 5: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Então, o que a Bíblia aqui nesse versos que nós acabamos de ler diz? Apresenta toda a categoria daqueles que hão de se perder, dos perversos, dos ímpios. Mas eles têm uma aparência de piedade. Então, quando você descobre que tal professa o cristão,
não é aquilo que ele diz ser, ou que ele professa ser, mas desenvolveu e apresenta essas características, qual é a orientação da palavra de Deus? É fugir destes, sabe? Então a gente não pode ter convivência com essas pessoas que professam ser cristãs e na verdade não são. Só tem aparência de piedade. E esses aí realmente têm sido uma lástima para a causa do evangelho. Mas vamos ler outro texto. Está em 1 Timóteo, agora é um livro antes. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. O que que nos diz aqui? Vamos ler então. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Diz aqui: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Então você vê que a modéstia é uma prática, é praticada pelo cristão. O cristão não somente é cristão, mas ele mostra ser cristão. E aí nós vamos ver hoje, no estudo de hoje, em vários textos da palavra de Deus, principalmente do Espírito de Profecia, pois nós cremos que o dom profético é um dom dado à igreja remanescente, como está em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, e Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Então, o dom profético, o Espírito de Profecia, a qual nós cremos, é realmente a manifestação de Deus e nós devemos seguir a orientação da revelação. Então, a revelação de Deus nos deixa bem claro quanto a isso. Então, vamos lá. A modéstia e a maioria dos professos cristãos. Olha só, em todos os séculos, uma maioria dos professos seguidores de Cristo tem desrespeitado estes preceitos que ordenam abnegação e humildade, que requerem modéstia e simplicidade de conversação, conduta e modo de vestir. Então você está percebendo que a modéstia ela engloba esses três aspectos da vida do cristão: sua conversação, sua conduta e o seu vestuário, o seu modo de vestir. O resultado tem sido sempre o mesmo. O afastamento dos ensinos evangélicos leva o quê? Leva à adoção das modas, costumes e princípios do mundo. Será que eu estou falando para alguém, neste momento, que é um cristão, mas que infelizmente não tem se apresentado como cristão? Será que você está seguindo os princípios do mundo, os costumes do mundo, as modas do mundo, contrária aos princípios da palavra de Deus? Então você tem que fazer essa autoanálise de acordo com as escrituras e de acordo com os princípios. A piedade vital cede lugar ao quê? Ao morto formalismo. Você está vendo como é importante esse tema. Será que estou falando para alguém que tem vivido uma vida formal na igreja? É aquela pessoa que levanta para ir para a igreja porque todo mundo vai ou porque já é costume. Você não tem amor pelas almas, você não tem amor por Cristo, você às vezes não tem buscado a Deus através da pessoa do Espírito Santo em sua palavra, tem vivido um formalismo. Observe bem a sua conduta, meu irmão. Olha só, a presença e o poder de Deus retirado dos ciclos amantes do mundo. O poder de Deus, a presença de Deus, ele não está com os amantes do mundo, mas o que? Encontram-se com uma classe de humildes adoradores dispostos a obedecer aos ensinos da sagrada palavra. É aí que a presença de Deus se encontra, com os humildes, com aqueles que querem realmente servir a Deus de todo o coração, que querem obedecer os ensinos da palavra de Deus. Tem muitas pessoas hoje que professam: eu não sigo doutrinas, eu não quero saber de doutrinas. Meus amigos, a doutrina é um ensino. A palavra doutrina vem do ensino. Se você quer realmente seguir os ensinos de Cristo, você vai guardar a sua doutrina. É por esse motivo que esse tema ele é tão importante. E você vai ver hoje a relação que a modéstia cristã tem com muitos outros assuntos da palavra de Deus. Olha só, qual é a relação entre a modéstia cristã e ajudar os necessitados? Olha só, a primeira relação que eu estou apresentando agora será esta. Qual é a relação que existe?
Olha só o que Ellen White diz, manuscrito 52, ou beneficência social. Há pobres entre nós, ela diz. Praticar economia, em todos os casos, apresentai o problema a Deus, pedindo-lhe que ele vos dê o Espírito de Cristo, a fim de serdes em todo o sentido da palavra discípulos de Cristo e receberdes suas bênçãos. Ao voltardes da adoração do eu, né? Voltando à adoração do eu, e procurardes aliviar o sofrimento da humanidade, orai para que Deus vos dê o quê? Uma verdadeira obra missionária a fazer pelas pessoas. Será que as pessoas que impedem de ajudar o próximo e de se vestir modestamente é porque a sua adoração não está sendo voltada a Deus? Ela não está voltada ao Senhor, mas está voltada para o eu. E olha só o que diz aqui. Então os que vierem ao culto na casa de Deus verão um povo vestido com modéstia em harmonia com a fé e a palavra de Deus. São essas coisas que roubam ao povo de Deus o amor, a certeza e a confiança que devem ter nele, que maculam a experiência religiosa e desenvolvem o egoísmo que Deus não pode contemplar. Você está vendo? Quando a pessoa se torna egoísta e quer seguir as modas do mundo, ela vai investir em gastar em roupas dispendiosas, caras, sofisticadas, sem necessidade alguma. Existe muita roupa cristã que elas são de ótima qualidade e elas também são bem econômicas, bem baratas. E você pode fazer o quê? Ajudar os necessitados e carentes. Quem sabe esteja falando para alguns aqui que querem ser cristãos, mas se veem obrigados pela moda do mundo, ou porque ainda adoram eu, compram vestidos, roupas caríssimas, de grife. Vocês sabem o quanto custa algumas roupas, né? Pobres não podem adquirir, mas ricos adquirem. Mas não é porque são ricos eles podem comprar a roupa que querem. Não. Precisam comprar a roupa adequada, de qualidade, mas não caras, para poder ajudar mais os necessitados e ajudar as pessoas carentes, para que quando as pessoas entrarem na nossa igreja e verem o povo, o que como diz aqui, pessoas que se vestem decentemente e possam assim ajudar os carentes. Qual a relação do vestuário e a moralidade? Agora, o outro aspecto importante. Olha só o que diz aqui, Carta aos Jovens Namorados, na página 74. Ela diz assim: escrevo com mágoa no coração que as mulheres deste século, casadas ou não, com demasiada frequência, não mantêm a reserva que é de esperar. A mulher tem que ser mais recatada, mais reservada, sabe? A mulher cristã, ela não dá liberdades. E ela diz aqui, ó, elas agem como coquetes, encorajam a atenção de homens casados e solteiros. E os que possuem faculdades morais debilitadas são enredados. São despertados pensamentos que o não seriam se a mulher tivesse mantido sua posição de modéstia e sobriedade. Você está vendo aqui? Esse aqui é um ponto crucial dentro da modéstia cristã. A mulher que se veste de forma, seja ela casada ou não, de modo indecente, não com modéstia, ela desperta a atenção dos homens, tanto casados como solteiros. E os que possuem faculdades morais debilitadas são que enredados. Por que ela fala aqui? Porque, lógico, aquele cristão que é de verdade, ele não vai permitir-se demorar-se na tentação da contemplação. Lembra de José no Egito? José fugiu da mulher de Potifar. Se ele não tivesse fugido, ele tinha caído em pecado. É muito forte a atração. Mas a maioria, infelizmente, por causa do pecado da mulher de se vestir dessa forma, levam os homens a pecar. Ela diz aqui, ó, são despertados pensamentos que o não seriam se a mulher tivesse mantido sua posição de modéstia e sobriedade.
Então você vê que ambos estão pecando. O homem peca, debilitado, mas a mulher provocou a tal situação. E isso, irmãos, eu quero agora aqui chamar bem a sua atenção. Isso tem ocorrido, infelizmente, em vários lugares. Na academia, na praia, nos esportes, nos momentos de lazer, em encontros familiares. Mas sabe o pior de tudo? Tem ocorrido também? Até dentro da própria igreja. Mulheres que são verdadeiramente tentadoras, instrumentos de Satanás, para levar homens ao pecado na hora do culto, que estaria para adorar a Deus, estaria ali para louvar o Senhor, a olhar para o lado, a olhar para frente. O pior, algumas até na plataforma, acaba atraindo atenção para si com sensualidade, levando os irmãos a tais pensamentos impróprios na sua vida. Modéstia cristã e a educação dos filhos. Porque, realmente, como diz o velho ditado, né? O fruto não cai longe do pé. Por uma mulher viver imodestamente, ela vai ensinar seus filhos a ser o quê? Imodesto. Se ela é modesta, ela vai ensinar seus filhos a serem modestos, a serem cristãos. Olha só o que diz aqui Ellen White. Ela fala assim, ó. Os pais que em verdade amam a Jesus testificarão disto, amando os filhos com amor não condescendente, mas que opere sabiamente para o seu maior bem. Empregarão na obra de salvar os filhos toda santificada energia e habilidade. Em vez de os tratar como objetos de brinquedo, considerarão a eles como aquisição de Cristo. Eles ensinarão que devem tornar-se filhos de Deus. Em vez de consentir que condescendam com um mau temperamento e desejos egoístas, lhes ensinarão lições de restrição própria. E as crianças serão mais felizes, muito mais felizes, sob a disciplina conveniente, do que se forem deixados a fazer conforme sugerem seus incontidos impulsos. As mais verdadeiras graças de uma criança consistem na modéstia e obediência, ou seja, entre ela ouvidos atentos para escutar as palavras de guia, pés e mãos dispostos a andar e trabalhar no caminho do dever. Agora eu quero convidar e falar a você, pai, a você, mãe, qual tem sido sua influência para com seus filhos? Seus filhos se vestem, como o tema é mais voltado a este assunto da aparência, será que seus filhos se comportam, conversam? Eles estão testemunhando de Cristo ou dos princípios do mundo? Será que a sensualidade, você vê hoje crianças, meninas, principalmente meninas, desde pequena, usando sainhas curtas, shortinho curto, costas pelada, enfim, uma vestimenta inadequada para um cristão. E se a criança já cresce assim, desenvolvendo este hábito de se colocar nessa vestimenta, nesse tipo de vestuário, o que você acha que ela será quando for mais jovem ou quando se tornar adulta? O dever, olha só, o que deve ser excluído da veste cristã? Ela diz aqui, ó, a Bíblia ensina a modéstia no vestuário, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. 1 Timóteo 2,9, que foi o verso que nós lemos inicialmente. Isto proíbe ostentação dos vestidos, cores berrantes, profusa ornamentação. Tudo que tem o objetivo de chamar atenção para a pessoa ou provocar admiração está excluído o traje modesto recomendado pela palavra de Deus. Minha irmã, meu irmão, será que quando você coloca sua roupa é para atrair atenção para si? É para provocar admiração? As roupas sensuais, elas têm esse intuito, para provocar a ousadia, a atenção indevida. O cristão não está preocupado em atrair atenção para ele mesmo, porque toda a honra e glória deve ser dedicada a quem? A Cristo. As pessoas têm que olhar para nós, mas não para nós em si, mas olhar como se estivesse olhando para Cristo. Se preocupar mais com a nossa atitude, com as nossas palavras, com os nossos gestos, com as nossas obras. Isso que glorifica a Deus, não nosso corpo,
nossa atenção carnal. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. E a gente fala assim mais as mulheres, eu vou até explicar por que mais as mulheres, mas aos homens também cabe isso, tá? Eles têm que se reservar, ele tem que ter o pudor também. Hoje, muitas vezes, a moda masculina também tem sido pervertida em muitos sentidos. A economia e a modéstia cristã. Olha só, mesmo entre os que professam ser filhos de Deus, aos que gastam mais do que é necessário com o vestuário. Devemos vestir-nos decentemente e com bom gosto. Mas, minhas irmãs, quando estáis comprando ou fazendo a vossa própria roupa, ou a de vossos filhos, pensai no trabalho da vinda do Senhor, que ainda está esperando para ser feito. É correto comprar bom material e confeccionar o vestuário com cuidado. Isso é economia. Mas não há necessidade de ricos enfeites. E nisso condescender é gastar para a satisfação própria o dinheiro que devia ser colocado na causa de Deus. Meus irmãos, sabe, nós como membros, líderes, o que seja, não vamos ser nós que vamos determinar o quanto o irmão ou a irmã deve gastar para compra de roupas. Mas com certeza, o cristão, ele é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha na minha e na tua mente. Diz assim: olha, Edilberto, não compre essa roupa. Essa roupa é inapropriada. Ela é muito cara. Você pode ajudar com essa compra, em vez de gastar nessa roupa, dê a oferta para a asa, dê uma oferta para os pobres, aumente sua oferta pactual. Sabe, a causa de Deus depende muito de nossas ofertas. Então Deus vai cobrar naquele dia do juízo a minha negligência, o meu cuidado que eu deveria ter, mas eu pensei em mim mesmo ao comprar tal roupa. Então cabe a nós, irmãos, termos cuidado com a economia para o avanço da obra de Deus e não para a exaltação própria. A modéstia cristã e a saúde. Olha só, muitos me têm perguntado: que procedimento devo seguir para preservar minha saúde? Minha resposta é: deixai de transgredir as leis do vosso ser. Deixai de condescender com apetite depravado. Ingerir alimentos simples. Vestir-vos de maneira saudável, o que requererá modéstia e simplicidade. Trabalhai de forma adequada e não adoecereis. Meus queridos, no nosso canal ainda vamos desenvolver uma playlist que é sobre reforma de saúde. Então ainda vamos trabalhar muito nesse assunto, tá? O nosso canal está começando agora. Mas já antecipo aqui, você está vendo os princípios de um viver saudável. E dentre estes princípios, um deles é o vestuário. Vestir de maneira saudável. Como o assunto é este, eu vou explorar este aspecto, mas poderia trabalhar com os outros aqui. Existem roupas que são inapropriadas para a saúde? Vou citar uma característica: as apertadíssimas. Sabe aquelas roupas que sufoca a pessoa, a genitária, principalmente as genitárias? Tanto as calças masculinas hoje, ou as camisas, muito apertada, muito colada, sufocante, deixando com que os poros se tornem, né, tão sufocados, não havendo espaço para poder uma ventilação, uma circulação. Essas são doentias também. No tempo de Ellen White havia algumas roupas nesse estilo e ela muito exortou as irmãs e os irmãos da época com relação a essas roupas. Hoje também nós temos muita moda feminina e masculina, aonde apertam muito, principalmente a calça jeans, calças muito apertadas, sabe? Então, além de serem prejudiciais à saúde, comprimindo os órgãos, como também são imodestos, né? Que apresentam e formoseiam o corpo da pessoa. Principalmente se a pessoa já tem um corpo elegante, né? Lindo, fica muito mais atraente com uma roupa muito apertada, de forma provocando sensualidade. Então está aqui a modéstia cristã e a saúde também.
Agora, a modéstia cristã e ganhar almas para Cristo. Qual a relação que existe entre modéstia e ganhar almas? Olha só, nenhuma palavra áspera deve ser proferida, nem praticado ato algum egoísta. Os obreiros devem tratar todos com bondade. Suas palavras devem ser o quê? Corteses e amáveis. Os que mostram verdadeira modéstia e cortesia cristã ganharão almas para Cristo. Aqui está, irmãos. Um dos elementos fortes na conquista de almas é também a modéstia cristã, na conversação, no vestuário. Imagine você agora indo para uma casa de uma pessoa que quer conhecer Jesus. Ela, lógico, que como ela não conhece os princípios da palavra de Deus, ela se veste de uma forma imodesta. Deve a cristã que está indo dar estudo bíblico se vestir de igual forma? Sabe o que essa descrente vai pensar? Vai pensar assim, poxa, para que eu vou entrar nessa igreja, conhecer esse Cristo, eles vivem igual nós, mundanos igual nós. Então você vê quanto que o vestuário fala alto, testemunha. Tem pessoas cristãs que dizem assim, eu trabalhei tantos anos naquela empresa, nunca ninguém perguntou-me da minha fé. Ela vai perguntar como, se você não mostra ter fé nenhuma. Se seu vestuário não testifica de Cristo. Então aí está realmente o segredo importante para ganhar almas, também está na modéstia cristã. A modéstia e a conversação. Como falei para você, modéstia não é só vestuário, não é só conduta, mas conversação também. Segundo a luz que o Senhor me concedeu, diz Ellen White, nossas irmãs devem procurar seguir uma conduta bem diferente. Devem ser mais reservadas, revelar menos afoiteza e se estimularem a modéstia e a sobriedade. Tanto os irmãos como as irmãs condescendem com demasiadas conversas espirituosas ao estar em companhia um dos outros. Mulheres que professam piedade condescendem com muito gracejo, pilhéria e hilaridade. Isto é impróprio e ofende o Espírito de Deus. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Será que quando vocês estão em grupos juntos, mulheres e homens, ou só entre mulheres e homens também, será que não tem entrado com conversas espirituosas, maliciosas, provocativas, com piadinhas e gracejos, principalmente voltado ao assunto da sexualidade, de forma indevida, com malícia? Sabe o que acontece? Você está ofendendo o Espírito de Deus. E o apóstolo Paulo é bem claro, né? Quanto a isso, ao dizer, não entristeçais o Espírito Santo. Eu ainda quero tratar em um dos meus vídeos sobre o processo da santificação e da depravação. E um dos aspectos mais cruciais da depravação é quando você começa a entristecer o Espírito Santo, ao ponto de chegar a blasfemar contra o Espírito Santo. Então, quando você está num círculo cercado de pessoas em que esse tipo de abordagem, esse tipo de conduta acontece, sabe qual é a atitude da cristã ou do cristão? É orar, Senhor, o que devo fazer, o que devo falar? Se você vê que não é para falar nada, não dá para se conduzir naquele ambiente, naquele contexto, saia. Porque você saindo, os anjos do mal vão continuar lá, mas os anjos de Deus vão estar te acompanhando. Agora, se você continua naquele gracejo ofensivo a Deus, os anjos de Deus sairá, mas ficará os anjos das trevas. Então, meu querido irmão, querida irmã, não permita que a conversa que você tenha com o próximo venha cair nesse tipo de conduta tão indevida e inapropriada para o cristão. O vestuário e o sensualismo. Antes disso, quero pedir licença aqui a vocês para beber um pouco de água. Olha só o que diz aqui. O amor ao vestuário põe em perigo a moral e torna a mulher o oposto da senhora cristã, caracterizada pela modéstia e a sobriedade. A roupa aparentosa, extravagante, encoraja muitas vezes o sensualismo no coração do que a usa,
Olha só, a roupa aparentosa extravagante desenvolve o quê? Olha só, no coração que a usa, o sensualismo. E ainda mais, ó. E diz aqui, e desperta as paixões inferiores no coração do observador. Deus vê que a ruína do caráter é frequentemente precedida pela condescendência com orgulho e a vaidade no vestir. Você está vendo aqui, mano? O teu vestuário pode estar cada dia mais confirmando a sua fé em Cristo, como ela também pode estar o quê? Desencadeando o orgulho e a vaidade, levando à ruína e à sensualidade, se pervertendo e pervertendo outros também. Nota ele que o vestuário dispendioso sufoca o desejo de fazer o bem. Será que você já analisou, minha irmã, ou meu irmão, que você que se veste de forma inapropriada, imodesta, indecente, não está sufocando você, não permitindo você de fazer as obras de Deus? Mas de Deus de coração, né? Porque pode ter, como nós lemos no início, pessoas que aparentam ter piedade, faz até boas obras, de forma imodesta, mas não é de coração. Deus quer que seja de coração convertido. Quando a pessoa é convertida, as suas atitudes, suas ações é coerente. O hipócrita pode até parecer, mas não é. Então, o vestuário pode realmente vincular-se, muitas vezes, à sensualidade que se desenvolve na mente do coração daquele que a usa, como naquele que observa. A modéstia cristã e o preparo para o céu. Olha só o que diz aqui no livro Conselhos sobre Saúde. Ela fala aqui, ó, apelo aqui, como seguidoras de Cristo, que fazeis uma exaltada profissão, acaricieis o precioso, inestimável adorno da modéstia. Esta preservará a virtude. Olha só, a sua modéstia cristã, o seu vestuário vai ajudar a preservar a virtude, paralelamente àquilo que nós lemos anteriormente. O contrário é a mesma coisa. O contrário, a pessoa que vive de forma modesta sufoca de fazer o bem, enquanto que a pessoa que veste de forma modesta, ela conserva, preserva a virtude. Se nutris qualquer esperança de ser finalmente exaltadas para vos ajuntardes à companhia dos puros, inocentes anjos, e viver em uma atmosfera onde não há o menor vestígio de pecado, acariciai a modéstia e a virtude. Eu pergunto, meu irmão, minha irmã, você está acariciando a modéstia e a virtude cristã? É teu desejo cada vez mais se vestir de uma forma que Cristo seja exaltado e não eu? Será que a roupa que você veste não desperta nenhuma sensualidade, nenhum desejo carnal? Olha só, diz aqui, ó, coisa alguma a não ser a pureza, sagrada pureza, subsistirá no exame final. Permanecerá no dia de Deus e será recebida num puro e santo céu. Você deseja realmente morar no céu? É teu sonho estar com Cristo e os santos anjos? Se é teu desejo, você tem que ter cuidado com aquilo que está vestindo também. As qualidades do vestuário cristão. Quais são as qualidades? Olha só. Rogo ao nosso povo que ande cuidadosa e circunspectamente diante de Deus. Seguir os costumes no vestir, até onde eles se conformem com os princípios da saúde. Vistam-se as nossas irmãs com simplicidade, como muitas fazem, tendo as vestes de material bom e durável, apropriado para esta época, e não permitam que a questão do vestuário lhes enche a mente. Nossas irmãs devem vestir-se com simplicidade, devem trajar-se com roupas modestas, com modéstia e sobriedade. Dai ao mundo uma ilustração viva do adorno interior da graça de Deus. Roupa apropriada, de bom material e durável. Sabe, o cristão não deve também ficar adquirindo roupas que são de baixa qualidade.
que até rasga com facilidade, ou até desbota, de mancha. Enfim, aí você tem que comprar de novo, comprar de novo. Já ouviu aquele ditado, o barato sai caro? Então é importante que o cristão se vista, é lógico, desde que tenha recursos, né? Mas você tendo recursos, compre uma roupa melhor, uma roupa durável, uma roupa modesta e simples. O vestuário e a moda do mundo. Olha só o que diz aqui. O nosso exterior deve caracterizar-se em todos os aspectos pelo asseio, modéstia e pureza. O que, porém, a palavra de Deus não aprova são as mudanças no vestuário pelo mero amor à moda, a fim de nos conformarmos com o mundo. Os cristãos não devem enfeitar o corpo com vestidos custosos e adornos preciosos. Ok? Então, a gente não pode. Ah, todo mundo se veste assim. Ah, as pessoas se vestem assim. Até muitos irmãos da igreja se vestem dessa forma, então devem me vestir. Não, irmãos. Você não deve ir pelo que a maioria do mundo se veste. Nem pelo que a maioria dos cristãos, se tiverem errado, se vistam. Mas se deve se vestir como aquele que quer ser candidato do céu, como aquele que representa Cristo, como embaixador e embaixadora de Cristo. O vestuário e o uso de joias. Eu sei que poderá alguém assistir hoje esse vídeo e pensar: ah, mas eu sou cristão, sou da igreja, e a maioria dos irmãos da minha igreja se veste e usam joias preciosas. Olha só o que Ellen White conta, um relato de uma experiência que ela teve sobre algumas irmãs que estavam usando joias. Olha só o que ela diz, né? Mas antes disso, deixa eu beber um pouquinho de água, que agora a conversa vai ser boa. Olha só o que ela diz aqui. A senhora D, que exerce uma função na instituição, estava certo dia de visita no quarto da irmã tal, né? Quando esta tirou de sua mala um colar e corrente de ouro, e disse que queria vender essa joia e entregar o produto à tesouraria do Senhor, disse a outra: por que o vende? Eu usaria se fosse meu. Ora, respondeu a irmã, quando eu aceitei a verdade, foi-me ensinado que devemos abandonar todas essas coisas. Sem dúvida, elas são contrárias aos ensinos da palavra de Deus. E citou a sua compreensão das palavras do apóstolo Paulo e Pedro sobre esse ponto, que do mesmo modo, as mulheres se ateviem com traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 e 10. O enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto. 1 Pedro capítulo 3, verso 3 e 4. Então você está vendo aqui que a irmã que exercia uma função na instituição, que já era líder de igreja, estava realmente levando a irmã ali, que estava no quarto, que estava se entregando a Cristo, estava realmente vivendo, querendo viver a fé, estava induzindo aquela irmã a usar. Olha só o que ela diz aqui. Como resposta, a senhora mostrou um anel de ouro que tinha no dedo, que lhe fora presenteado por um incrédulo, e disse pensar que nenhum mal haveria em usar tais ornamentos. Não somos tão estritos como antes, disse ela. Nosso povo tem sido escrupuloso demais no tocante ao assunto do vestuário. As senhoras dessa instituição usam relógios de ouro e correntes de ouro e vestem-se como as outras pessoas. Está vendo? Será que hoje não se aplica a esse assunto, a essa mensagem? Será que não encontramos hoje nossos irmãos usando correntes de ouro, relógios de ouro e outros aparentos, outros adornos de ouro e coisas preciosas? Será que não encontramos isso até nas nossas igrejas? E ela fala que a senhora dessa instituição usa um relógio de ouro e correntes de ouro e veste como as outras pessoas do mundo. Não é bom procedimento
o ser singular quanto ao nosso vestuário, pois não podemos exercer muita influência. Ou seja, como se usar esses adornos, usar essas joias, vestir-se de forma sensual e modesta é querer influenciar as outras pessoas. Mas olha só o que diz agora Ellen White com a mensageira do Senhor. Perguntamos: está isso em conformidade com os ensinos de Cristo? Temos nós de seguir a palavra de Deus ou os costumes do mundo? Nossa irmã decidiu que o mais seguro era seguir a norma bíblica. Então, aquela irmã que estava ali com a joia, ela seguiu a palavra de Deus. Ela cumpriu com os princípios do Senhor. Agora vem uma questão muito importante que representa aquela irmã D. Aquela que usa joias. Quem sabe eu esteja falando com alguma irmã que defende esse ponto de vista de uso de joias. Olha só o que ela diz. Gostarão a irmã D e outras que procedem de maneira idêntica de enfrentar o resultado de sua influência naquele dia em que todo homem receberá segundo as suas obras? A palavra de Deus é clara. Seus ensinos não podem ser confundidos. Obedecer-lhe-emos tal como ele nos deu, ou buscaremos desviar-nos o máximo possível e não obstante ser salvos? Oxalá todos quantos estão vinculados às nossas instituições recebam a luz divina e sigam-na, habilitando-se assim para transmitir luz aos que andam em trevas. A conformidade com o mundo é um pecado que está minando a espiritualidade de nosso povo e seriamente prejudicando a sua utilidade. Inútil é proclamar ao mundo a mensagem de advertência enquanto a negamos nas realizações da vida diária. Você está entendendo até aqui porque é necessário falar deste tema nestes dias para a igreja remanescente, para aquele que deve proclamar as 3 mensagens angélicas, preparar um povo para a vinda do Senhor e ficarmos calados diante de um assunto tão necessário quanto este, a tal ponto que ela chega a falar que é inútil proclamar se a conduta, se a modéstia não está sendo adequada. Aqui está um ponto, irmão, que eu quero destacar. Tudo que nós vamos estar pregando aqui são necessários. Infelizmente, muitos dos nossos pastores, nossos líderes, não estão dando advertência devida à nossa igreja. E muitos irmãos estão perecendo em seus pecados, em conformidade com o mundo. A espiritualidade está minando na igreja, de muitas igrejas, que mantém essa conformidade com o pecado. Mas Deus vai cobrar destes pastores. Deus vai cobrar desses líderes que estão sendo negligentes com o rebanho do Senhor. Quem pode ajudar na modéstia cristã? A quem você vai procurar? A quem você vai poder recorrer para viver em conformidade com a modéstia cristã? Olha só o que diz aqui. A mulher se aproveita sabiamente o seu tempo e suas faculdades. Olha só, se a mulher se aproveita sabiamente o seu tempo e as suas faculdades, buscando de Deus sabedoria e força, pode estar em igualdade com o seu marido, como conselheira, orientadora, companheira e cobreira, e nem por isto perder quaisquer de suas graças ou modéstias feminis. Ela pode elevar seu próprio caráter, e ao fazê-lo está elevando e enobrecendo o caráter de sua família e exercendo sobre outros ao seu redor influência poderosa ao seu redor, sobre outros ao seu redor, influência poderosa, conquanto inconsciente. Desculpa aí, agora acabei perdendo aqui na leitura. Então, ao seu redor, influência poderosa, conquanto inconsciente. De quem deve buscar força? De Deus. Você está tendo dificuldade, minha irmã, meu irmão, de viver num vestuário que represente a Cristo? Então busque a Deus. Olha só, o vestuário e a evangelização. Um ponto sobre o qual cumpre instruir os que abraçam a fé
é o vestuário. Esse é um assunto que deve ser realmente destacado dentro da doutrinação evangélica. Olha só, assunto que deve ser cuidadosamente considerado da parte dos recém-conversos. Revelam vaidade no tocante à roupa, acariciam o orgulho de coração. A idolatria praticada em matéria de vestuário é enfermidade moral. Não deve ser introduzida na nova vida cristã. Na maioria dos casos, a submissão às exigências do evangelho requer uma mudança decisiva em matéria de vestuário. Então, meu querido irmão obreiro do Senhor, minha irmã obreira missionária, não deixe de falar sobre o vestuário, pelo contrário, deve ser cuidadosamente considerado. É um ídolo que é derrubado do coração do recém-convertido, a qual é uma enfermidade moral. Então, na sua nova vida cristã, a doutrina da modéstia deve ter encontrado um lugar especial no coração do recém-convertido. Agora, o vestuário e a representação de Cristo. Olha, você está vendo quanta relação tem o vestuário e tantas outras verdades? Olha só, ela diz aqui, ó, no livro Evangelismo, na página 312. Eu sei que aqui são muitas palavras, né? Mas cabe a nós tomarmos atenção a estes assuntos. Olha só o que ela diz. No serviço do tabernáculo, Deus especificou cada detalhe no tocante ao vestuário dos que devem oficiar perante ele. Com isso, nos ensinou que tem suas preferências também quanto à roupa dos que o servem. Prescrições minuciosas foram por ele dadas em relação à roupa de Arão, por ser essa simbólica. Do mesmo modo, as roupas dos seguidores de Cristo devem ser simbólicas, pois que lhes compete representar a Cristo em tudo. O nosso exterior deve caracterizar-se em todos os seus aspectos pelo asseio, modéstia e pureza. O que, porém, a palavra de Deus não aprova são as mudanças no vestuário pelo mero amor da moda, a fim de nos conformarmos ao mundo. Os cristãos não devem enfeitar o corpo com trajes custosos e adornos preciosos. Quando eu e você colocamos uma roupa, nós estamos ou representando a Cristo ou ao mundo. Não tem terceiro termo. Ou é a Cristo ou o mundo. O caráter e o vestuário. O caráter de uma pessoa é julgada pelo aspecto de seu vestuário. Um gosto apurado, um espírito cultivado, revelar-se-ão na escolha de ornamentos simples e apropriados. A modesta, olha só, a modesta simplicidade no vestir, aliada à modéstia das maneiras. Muito farão no sentido de cercar uma jovem com aquela atmosfera de sagrada reserva para ela ser um escudo contra os milhares de perigos. Minha jovem, agora eu quero exortar minha jovem cristã, você quer ser protegida dos perigos imorais, lascivos, prostituição, de promiscuidade? Quer se proteger disso? Então, se vista de forma decente, modesta, conversação modesta, simples nas maneiras, você vai colocar um cerco de proteção. Agora, qual a atitude do cristão com a moda? O cristão deve ser radical, se vestir totalmente contrário à moda só porque é do mundo, só porque é moda? O cristão tem que ser contrário? Será que eu devo me vestir como as pessoas que vestiam no século I, né? No tempo de Cristo? Não, vou vestir agora como Cristo se vestiu. Mas Cristo se vestiu conforme a moda da época também. Então, não vestir só porque é tal da moda não é atitude do cristão. Mas também vestir só porque é a moda também não é. Qual deve ser o ponto de equilíbrio? Vamos ler o que a palavra de Deus nos diz. Olha só. Os cristãos não se devem dar a trabalhos para se tornar objeto das atenções gerais por uma maneira de vestir diferente do mundo. Não é porque ele quer ser diferente que agora
né? Ele deve se tornar objeto de atenções especiais, gerais, só porque ele quer se vestir diferente. Não, o cristão não deve ser assim. Mas sem harmonia com sua fé e seu dever relativamente a vestir-se com modéstia e higiene, acharem-se fora da moda, não deve mudar de sua atitude a fim de ser semelhante ao mundo. Cumpre-lhes, porém, manifestar nobre independência e coragem moral para serem retos, ainda que todo mundo seja diferente. Se o mundo apresentar um modo de vestir discreto, conveniente e saudável, que esteja em harmonia com a Bíblia, não alterará nossa relação para com Deus ou o mundo o adotarmos esse estilo. Então, se a roupa, a moda que o mundo lançar for dentro da descrição discreta, saudável, princípio de modéstia, não tem nenhum problema eu usar. Agora, olha só, os cristãos devem seguir a Cristo e harmonizar seu traje com a palavra de Deus. Devem fugir dos extremos e seguir humildemente uma orientação reta, para frente, a despeito de aplausos ou censuras, apegando-se ao direito justamente por ser direito. Aí está a conduta do cristão no vestuário. A moda é boa, é decente? Usa. A moda é indecente? Não usa. O cristão tem que dizer sim, sim, não, não. Ponto final. Agora, por que falamos tanto como se tivesse voltado muitas vezes na Bíblia ou no Espírito de Profecia às mulheres? Olha só por quê. Orgulho e extravagância no trajar são um pecado a que as mulheres se inclinam de modo especial. Daí a recomendação do apóstolo ser-lhes diretamente dirigida. Do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Realmente, você encontrará homens imodestos, homens indecentes no vestuário. Mas se você colocar num balaio geral, você vai ver que a maioria são mulheres. Infelizmente, elas se inclinam de um modo especial quando se fala em vestuário. Por isso que as exortações do apóstolo Paulo, Pedro e da Bíblia, muitas vezes acaba sendo mais direcionada às mulheres, mas não exclusivamente às mulheres, tá ok? E como se vestirá uma mulher convertida? Maravilhosa é a missão das esposas e mães e das obreiras mais jovens. Elas poderão, se quiserem, exercer influência para o bem ou para o mal em torno de si, pela modéstia no vestir e equilibrado comportamento. Podem dar testemunho da verdade em sua simplicidade. Podem deixar que sua luz brilhe diante de todos, para que vejam as suas obras boas e glorifiquem a seu Pai que está no céu. Uma mulher verdadeiramente convertida exercerá poderosa influência transformadora para o bem. Associada ao marido, ela pode ajudá-lo em seu trabalho e tornar-se um meio de encorajamento e bênção para ele. Quando a vontade e a conduta são levadas em sujeição ao Espírito de Deus, não há limite para o bem que pode ser realizado. Quanta coisa maravilhosa pode acontecer com você, minha irmã, com a sua família, você, seu esposo, se você for uma pessoa submissa à vontade de Deus, conforme está em sua palavra, convertido, vivendo uma vida de fé. A modéstia cristã e a juventude. A juventude é cercada de tentações maiores, e o vestuário não é diferente. Satanás controla a mente dos jovens de forma em geral. Não ensinai vossas filhas a exercerem abnegação e domínio próprio? São mimadas e é acalentado o seu orgulho. Permite-se-lhes ter vontade própria até se tornarem obstinadas e voluntariosas, e ficais sem saber o que fazer para salvá-las da ruína. Satanás as está levando a tornar-se um provérbio na boca de descrentes.
por causa de sua ousadia, sua falta de discrição e modéstia feminina. É uma coisa vergonhosa quando nossas jovens, nossas filhas, passam a ser o quê? Provérbio na boca dos descrentes. Eu não vou citar aqui muitos casos, senão a gente ultrapassará muito do nosso tempo. Mas infelizmente é isso que acontece. Muitas jovens passam por essa situação porque não cuidam com a discrição e a modéstia. Agora, você sabia que a modéstia pode estar relacionada ao crime também? Olha só como esse assunto é tão vasto e tão amplo. Deixa eu beber mais um gole aqui, irmão, porque quero dizer a vocês que já está acabando, tá? Mas é profundo mesmo. O tema de hoje, ele é profundo. Os textos estão aí, eu peço até aos irmãos para depois voltar, anotar as passagens, mas esteja firmado na palavra. Olha só, ela diz aqui, ó, quando se transgride um dos mandamentos do decálogo, são quase certos passos em descida. Uma vez removidas as barreiras da modéstia feminina, as mais baixas licenciosidades não parecem excessivamente pecaminosas. Quando a mulher já se vê de uma forma imodesta, é derrubada outras barreiras e acaba a licenciosidade entrando cada vez de forma mais forte. Ai, que terríveis resultados da influência da mulher para o mal se podem hoje testemunhar no mundo. Pelas seduções das mulheres estranhas, como aconteceu lá em 1 Reis, capítulo 11, verso 1. Há milhares encarcerados na cela das prisões. Muitos tiram a própria vida, e os outros tantos tiram a vida do próximo. Quão verdadeiras palavras da inspiração! Os seus pés descem à morte, e os seus passos firmam-se no inferno. Só vou citar um caso aqui, que acontece muito, né? Às vezes você vê briga de dois homens no bar, ou em um show, ou numa boate, o que seja. Quando você vai ver a briga entre os homens, grande maioria da causa, qualquer, é mulher. Sabe? Um deles do outro. Ou ambos querem conquistar aquela mulher. Por quê? Muitas vezes elas estavam vivendo de forma de licenciosidade, vestindo de forma inadequada, provocou o ciúme e o desejo de homens que acabam brigando, tirando sua própria vida ou tirando de outro, né? A modéstia e o poder das trevas. Olha só, vai mais longe, hein? Segundo a luz que me foi dada, nossas irmãs devem perseguir um caminho bem diferente. Devem ser mais reservadas, manifestar menos ousadia, encorajando em si o pudor e a modéstia, como está em 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Tanto irmãos como irmãs admitem conversas demasiado joviais quando em companhia um dos outros. Mulheres que professam piedade toleram demasiados gracejos, anedotas e risos. Isto é impróprio e ofende o Espírito de Deus. Tais exibições revelam falta de verdadeiro refinamento cristão. Não fortalecem a alma em Deus, mas redundam em grandes trevas. Afastam os puros, refinados anjos celestiais e levam os que se entregam a esses erros a um baixo nível. Eu sei, irmão, depois de hoje, depois de você ouvir esse vídeo, assistir, você tem que tomar uma decisão a favor da verdade, a favor do bem, a favor da luz divina, da luz de Cristo. Não se colocar nas trevas. Agora, olha só o que Ellen White e a Bíblia diz sobre vestuário abominável. Há uma crescente tendência de as mulheres serem, em seu vestuário e aparência, tão semelhantes ao outro sexo quanto possível e de confeccionarem seu vestuário muito semelhante ao do homem. Mas Deus declara que isso é uma abominação, que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Você encontra esse texto que nós já lemos em 1 Timóteo 2,9, mas Deuteronômio, capítulo 22, verso 5. Olha só o que diz em Deuteronômio, capítulo 22, verso 5.
Olha só o que diz aqui. A mulher não usará roupa de homens, nem homem veste peculiar a mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor, teu Deus. Então aqui, irmãos, já é uma advertência aí a irmãos que ficam querendo assistir filmes de homens que se vestem roupa de mulher, mulher de homem. Cuidado, irmãos. Você assistindo, você está aceitando essa influência. O pior, às vezes, até passa para os seus filhos. Tem filmes aí famosos que ensinam isso. Isso é abominável. Desenhozinho cristão, já vi muitos desenhozinhos aí, mundano mesmo, em que os personagens é tipo um masculino se vestindo de roupa de feminino ou vice-versa. Isso é abominável, diz o Senhor, levando à perversidade da homossexualidade. Então, aí está uma advertência também. Muito cuidado, meu irmão, com a sua vestimenta. Qual a relação da modéstia cristã e a pretensão de casar? Olha só o que ela agora já estou indo na reta final, irmãos. Diz aqui, ó: pesem os que pretendem casar-se, todo sentimento e observem todas as modalidades e caráter naquele com quem desejam unir o destino de sua vida. Seja todo passo em direção da aliança matrimonial caracterizado pelo quê? Pela modéstia, simplicidade, sinceridade e o sincero propósito de agradar e honrar a Deus. O casamento afeta a vida futura, tanto neste mundo como no vindouro. O cristão sincero não fará planos que Deus não possa aprovar. Agora eu gostaria de conversar e abrir o meu coração para você. Será que eu estou falando com alguém que sabe que seu namorado ou a sua namorada não estão se vestindo de forma adequada, não estão procedendo de forma da modéstia cristã? Você vai continuar prosseguindo com esse relacionamento, sabendo que ele poderá comprometer o seu futuro não só aqui neste mundo, como para a eternidade. E você sabe que isto Deus não aprova e você vai fazer planos ainda de casar com tal pessoa. Então, meu querido irmão, tome uma decisão ao lado de Deus. Tome uma decisão que Deus realmente consentirá. Se for necessário, rompa. Rompa com o relacionamento, seja namoro ou noivado. Porque depois que casar, poderá ser tarde demais. Então, busque o Senhor e faça a vontade dele. Qual é a fonte da modéstia cristã? E agora eu termino com essa parte. Caso exista no coração a divina harmonia da verdade e do amor, o espírito de genuína benevolência deve habitar no coração. O amor da graça, propriedade e modéstia na conduta daquele que o possui. O amor ilumina o semblante e suaviza a voz, enobrece e eleva a inteira personalidade. Põe-na em harmonia com Deus, pois é um atributo celeste. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje pode ser o dia da sua decisão, de se entregar a Cristo e ao seu amor. A fonte da modéstia cristã é o amor de Cristo. E agora eu pergunto a você, está você disposto a se entregar a Jesus? Você está disposto a aceitar o plano dele para a tua salvação? Para que você possa ser uma bênção, tanto aonde você mora, como em qualquer outro lugar, porque Cristo habita em teu coração? Uma coisa eu digo, muitos podem parecer ser e não ser, mas aquele que é cristão vai mostrar na sua conversação, na sua forma de conduzir-se e na sua forma de vestir o verdadeiro cristianismo. Que Deus te abençoe, irmão. Que você tome essa decisão e se coloque ao lado de Cristo. Esse é o meu sonho, é o meu desejo e a minha oração. Amém.